Olá, nutricionistas! Esse NutriPod vai te dar superpoderes além da nutrição. E é por isso que eu estou trazendo aqui uma convidada excepcional, amiga, parceira de negócios, que é a Cris Ferronato. Cris trabalha com inovação. E além disso, a inovação baseada no ser humano, algo tão importante para nós, nutricionistas aqui do Kiwi Lab, é trazer o ser humano para o centro das nossas decisões, esse paciente do dia a dia. E a Cris trabalha com algo que vocês sabem que eu amo muito, que é o design, metodologia do design, para trazer todos os projetos que ela faz aí com as empresas. Bem-vinda, Cris, para esse nosso podcast, trazer os nutricionistas para fora da caixa, não é mesmo? Olá, sim, tchau aí a todos os nutricionistas que estão nos ouvindo. Sim, vamos trazer as nutricionistas para fora da caixa e falar um pouco aí desses temas aí que são tão relevantes aí para esse nosso momento. E a Cris já participou aí de outras aulas, já esteve presente em lives e estará presente sempre na vida do Kiwi Lab, porque ela compartilha muito desse novo profissional, O novo profissional, quais são as habilidades, o que a gente precisa aprender nessa jornada da nossa carreira. E o Design Thinking, metodologia aí que nós estudamos bastante, Cris, e não só estudamos e aplicamos em vários projetos e trazemos muitas vezes os alunos do meu consultório de sucesso, ou mesmo você aqui nesse podcast, me ouve falando sobre muitas coisas lá no Telegram. Aliás, você está no nosso canal do Telegram? Vai lá, porque são dicas diárias. Muito do que a gente traz e simplifica para vocês tem, sim, muito do poder do design por trás. Então, vamos sair fora da caixa. Cris, eu ouço muito de alguns alunos: eu não sou criativo que nem você, eu não nasci para isso, eu queria ser como você, o que você faz? Me ajuda. E aí, conta pra gente aqui, o nutricionista pode ser criativo ou existe um superpoder, que ele é dotado disso, é um ser especial quem é criativo? Conta como é que você tem estudado essa questão no mundo da inovação. Bom, criatividade é um assunto muito legal, muito interessante. Primeiro porque a gente vem com essa ideia de que criatividade é ter aquele super insight, né? Então, eu que sou formada em publicidade e propaganda, a gente ficava olhando aquelas campanhas publicitárias maravilhosas e ficava dizendo assim, mas eu nunca vou ser criativo a esse ponto. E, na verdade, não é nada disso. Não é nenhum superpoder. Todo mundo tem criatividade. Todas as pessoas são criativas. O que acontece? Acontece que o nosso modelo de escola, ele vai nos encaixotando, né? Ele vai fazendo com que a gente siga um padrão e siga um modelo. E tudo que a gente segue um padrão e segue um modelo, a gente vai acabando não achando que a gente é criativo. Mas por quê? Porque a gente associa criatividade a uma imagem bonita, a gente associa criatividade a uma obra de arte ou algo assim, então, que a gente diga assim, nossa, isso é muito criativo. Mas, no fundo, o que existe é que todo mundo, se bem usando algumas técnicas, pode sim ser criativo e deve ser criativo, porque a criatividade, já que falou ali no profissional, a criatividade é uma das habilidades que esse novo profissional tem que ter, né? E aí eu vou dar um exemplo para vocês. Há uns 15 dias atrás, nessa nossa história aí de estar em casa fazendo coisas que a gente não está acostumado a fazer e nessa confusão de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, eu estava cozinhando. E, não sei por que cargas d'água, eu sei sim, porque eu estava desconcentrada, eu passei a minha mão por cima de uma chaleira que estava fervendo e aquela água toda veio parar aqui no meu pulso e eu me queimei, uma queimadura bem feia. E aí, como eu já tenho uma certa experiência com queimaduras, porque vocês vão perceber que eu sou meio estabanada, eu sei que tem que passar muito Bepantol para hidratar a pele. E quando eu passei o Bepantol, quem conhece, o hipoglós, ele é muito oleoso, né? Então, eu tinha que continuar trabalhando de tarde. O que eu ia fazer, né?
fui olhar, não tinha gás em casa. E aí eu pensei, vou botar um pano, né, para proteger, para não molhar as coisas. E aí fiquei pensando, mas o pano não tá pronto, o pano não tá limpo. E aí o que eu fiz? Eu peguei uma máscara, botei a máscara aqui assim, enrolei um pedaço da máscara aqui e a outra aqui, fiquei com a máscara aqui. Então, gente, isso vocês vão dizer assim, nossa, que criatividade. Então, usar isso, o inusitado, de usar uma máscara para proteger o meu punho que estava queimado, é um ato de criatividade, que não é assim uma coisa, nossa, ela fez a Pietà, ela desenhou a Mona Lisa, não. Eu entender qual era a minha necessidade, que eu precisava era cobrir o meu punho porque eu estava cheia de Bepantol, com aquilo que eu tinha à minha disposição naquele momento, né? E ainda tinha ali a facilidade de ter a máscara que já estava higienizada, né? Então, na verdade, foi nesse sentido. Isso me traz um conceito, não de criatividade, mas de uma palavra a qual a criatividade serve, que é a inovação. De que a inovação não é só criar algo novo, tem que ser útil, né? Então, o que você está me falando muito aí é do conceito de utilidade. Eu sempre falo para os nutricionistas, você vai trazer alguma coisa que seja útil para a vida das pessoas e que faça diferença, que resolva um problema, resolva uma dor. Mas para isso aí acontecer, assim como você resolveu esse instrumento aí na tua mão, assim como algum dia alguém teve algum problema com o pé e colocou lá o negocinho, lá o band-aid ou aquele negocinho para o calo. E assim foram criados vários produtos Dr. Scholl. Mas falando aqui na nutrição, e usando o teu exemplo, me lembra a questão do método do design, né? O método do design como processo. E um dos processos iniciais, muito importantes, é a gente conversar com esse consumidor, ou no caso aqui dos nutricionistas, esse paciente. E conversar com ele para entender as dores, para entender os anseios, para entender esses perrengues que você mesmo passou, para começar a desenvolver estratégias, utilidades, né? Rotas alternativas para aquele momento que ele está sem tempo, para aquele momento que ele, né, quer cozinhar, quer emagrecer, quer mudar de vida, mas não consegue. Não consegue por quê? Como é que é a rotina dele? Como é que é a jornada? Então o design nos convida, né, Cris, a olhar para esse paciente, esse teu seguidor, inclusive, que está ali na tua rede social, que está nos grupos de Facebook, está por aí, né? A gente interagir. Então, só que nutricionista é mais cartesiano, né? Nutricionista gosta de fazer pesquisa. Então, acho que é óbvio, uma pesquisa ali, outra ali, mandar um Google Docs, pode ser uma alternativa. Mas explica aí pra gente como seriam métodos e formas desse nutricionista interagir mais com o seu usuário, né, com o seu consumidor, que é o paciente, para ter mais insights dessa criatividade, desse processo de inovação. Porque o que eu vejo também, eu sempre falo bastante, né, para ir atrás da persona, porque isso vai ajudar a gente a encontrar essa persona. E aí é uma dor de barriga no curso, Cris. E quem tá aqui fora, que talvez, né, não esteja aí no meu curso, lá a gente é dor de barriga, mas eu resolvo com as mentorias, com as lives, eu volto na aula, a gente retoma, eu ajudo eles na pesquisa. Mas se fala muito aqui, eu falo muito nos cursos gratuitos e aqui no podcast sobre a persona. Então explica pra gente, como seriam os processos do design para encontrar a persona e perseguir esse caminho aí? Bom, em primeiro lugar, assim, persona a gente não inventa, né? A persona é algo que a gente descobre e isso está muito envolvido com o método do design. Então, para eu saber quem é o meu usuário, qual é a necessidade dele, qual é o desejo dele, o que ele valoriza, eu tenho que usar o método investigativo que o design se propõe, né? Então, sim, a gente conversar com as pessoas, fazer um questionário estruturado para entender o que essas pessoas valorizam. Uma outra coisa que tu falou muito importante, que eu sou muito apaixonada, é mapear a jornada. Qual é que é a jornada desse usuário? Qual é que é essa jornada deste meu paciente, né? Entender como é que é o dia a dia dele. Parêntese, aliás, vá no nosso Telegram, que essa semana mesmo tem uma ferramenta lá, na Semana do Nutri Sucesso, tem uma ferramenta sobre jornada do paciente. Então,
exatamente isso que a Cris está falando, vai lá e já aproveita e desenha a sua jornada. Foi temática da nossa aula 1, para captar pacientes, você entender onde está a jornada para fazer as parcerias certas, entender aonde você desenha essa estratégia. Então, Cris, só um parênteses, porque você fala e a gente entrega a ferramenta, que a gente ajuda mesmo o nutricionista a se moldar, a inovar e se reinventar. Então, a jornada é excelente e a jornada ela é tão interessante porque, em primeiro lugar, eu como nutricionista não posso achar só que essa pessoa que está ali na minha frente, que eu considero paciente, ela só tem aquele ambiente do consultório, né? Então, ela tem outras coisas na vida dela que influenciam as decisões. Então, eu preciso conhecer essa pessoa, investigar quem é ela, criar essa jornada deste paciente ou essa jornada deste usuário. Tem o design também que a gente chama de design participativo, que é fazer essa mesma coisa que essa pessoa faz, que é observar o que ela faz. E aí se faz uma composição disso tudo para desenhar as personas. Então eu vou repetir, persona a gente não inventa. Persona é a construção do resultado dos momentos que eu fui a campo investigar, tá? Só para a gente falar um pouquinho assim, de uma referência que é o Papa lá das startups, que é o Steve Blank. Lá nas aulas dele, que ele fala de startup, ele diz o seguinte: tu tem que entrevistar 100 pessoas por semana para saber se essa tua ideia ela é realmente ela tem um potencial para ser um business, para ser um negócio, para ser uma startup. Claro que a gente não vai dizer para a nutricionista que ela tem que entrevistar 100 pessoas, né? Mas que a gente consegue extrair essa persona desse momento de investigação, né? E a partir daí, se eu entendo o que é necessidade para ela, o que é desejo, o que ela valoriza, o que eu vou fazer? Eu vou construir ofertas de produtos e serviços que atendam aquela persona, que atendam a necessidade daquela pessoa. Eu não vou ficar atirando no mundo da internet para qualquer pessoa. Eu vou direcionar ali, e aí a gente já vai para um segundo momento do design thinking, que é assim, se eu entendi quem é a minha persona, qual é o real problema dela, aí sim eu vou utilizar as ferramentas para entender, para criar produtos e serviços ou ofertas para aquelas pessoas. E aí elas vão te preferir porque ela está se sentindo personalizada. É como se fosse um a um. Então eu consigo, a gente fala mais ou menos que em serviços menos complexos, a gente tenha de 4 a 5 personas. A gente consiga, então, fazer essas personas, né? Para que depois eu possa formatar esses produtos e essas ofertas. Sensacional, Cris, porque nesse momento de reinvenção da carreira, eu falo muito para os nutricionistas criarem seus produtos digitais, se adaptarem a esse novo normal, inclusive digital. E se você vai se lançar, você tem que lançar conteúdo, né? Para conversar com essas pessoas. E a persona, qual o grande propósito? De você trazer um serviço adequado para aquele nicho que vem representado por uma persona. Então, se você vai trabalhar o nicho do vegetarianismo, você vai trabalhar o nicho das mães, dos esportistas, dos executivos, enfim, qualquer que seja, vai ter o Roberto, vai ter a Carla, vai ter a Cláudia, que representa, como se fosse um avatar, todas as características daquele público. E aí, quando você fala com a Cláudia, com o Roberto, você elabora teu conteúdo, desenha teu produto digital, a tua consulta, o teu programa de nutrição para aquela pessoa, vai ficando mais gostoso, porque os Robertos da vida vão se sentir falar, como a Cris colocou, né? Eles vão se sentir que você está falando com ele, né? E aí, claro, por isso é tão importante nichar, é importante especificar cada vez mais, sem medo de perder clientela, porque aí você vai conseguir entender mais dessas personalidades, dos costumes, da jornada, como a Cris trouxe, a gente deixou a ferramenta para você no Telegram, para conseguir ter um produto campeão, né? E aí, quando a Cris fala, me lembra muito uma frase que eu sempre falo, porque você não pode ser um nutricionista de uma única consulta, né? Você tem que ser um nutricionista da vida daquele paciente, de várias jornadas da vida dele. E outra mantra que eu tenho aqui é assim, porque se você tem isso muito bem desenhadinho, muito bem, né, construído,
esses pacientes grudam que nem chiclete. E ela mesma falou, não te trocam por nada, porque você é único. Só você fala com eles daquele jeito. Porque por mais que você tenha 100 mil pacientes, se você enxerga essas afinidades, esses grupos de afinidades, aquela pessoa acha que você está falando com ela. Então, quando é que vai surgir a criatividade, né? E uma coisa que é importante também a gente entrar ali na questão da parte da investigação é entender o global, né, e o local. Por quê? Porque se eu sou uma nutricionista do sul do país, ou de Porto Alegre, por exemplo, eu também tenho que entender quais são as questões locais que afetam aí as minhas pessoas, né? Então, é importante eu ter esse olhar. As pessoas, nós vivemos um Brasil continental, né? Então, aquilo que funciona em São Paulo, de repente, é muito diferente no interior. E claro, tem muitas estratégias que conversam, é importante a gente testar, mas com certeza, eu sou de Manaus, né, então eu lembro quando eu atendi uma época lá e falar de lanche da tarde, estava naquela época de o Brasil começando a produzir alguns snacks, algumas coisas assim, mas lá era o mingau de banana à tarde. Então, a questão da cultura alimentar, para nós que trabalhamos com nutrição, isso é muito importante. E aí me vem uma questão aqui muito... você estava falando do Steven Blank, né? A gente foi para o Vale do Silício juntas, né, gente? Não sei o quanto... A gente nem falou isso antes, né? Mas eu e a Cris, nós nos conhecemos nesse mundo em busca de novos horizontes, novas frentes aí de conhecer o mundo e conhecer como locais muito inovadores estavam se reorganizando, se reestruturando. O que tinha de tão especial, o que tem de tão especial nesses locais? Nós fomos para lá numa excursão, né, digamos assim, numa jornada de aprendizado mesmo. A gente ficou lá um tempo, depois eu fiquei mais tempo e ela também. E aí a coincidência, né, das pessoas em busca de inovação, um ano depois nós nos encontramos em São Francisco de novo, em busca de mais conteúdo, de mais informação. E eu falei, nossa, eu tô com saudade de você, e de repente, mas eu tô aqui. E aí a gente se reencontrou e falou, agora é pra casar mesmo, e começamos a fazer alguns projetos juntos. Muito bom. Eu tava pensando, quando você falou do Steve Blank, da história de ter uma quantidade grande de entrevistas e falar com pessoas, que a nossa própria atuação do dia a dia, do consultório, quando você tá ali com o paciente, Nutri, é uma fonte de pesquisa para você. E aí, se eu fizer um adendo aqui com nutrição comportamental, que fala para você não fazer perguntas fechadas, ou pelo menos mesclar com perguntas abertas, conhecer a história de vida desse paciente, não uma anamnese que você fala, né, come, não come, faz isso, não faz aquilo. Mas quando você realmente se dispõe a conhecer a jornada de vida desse paciente, você vai conseguir ter muitos elementos para descobrir a persona, ou seja, descobrir uma representatividade, né, de personalidade de que está te procurando. E aí, cada vez mais, isso vai se tornando mais assertivo, mais vencedor. É por isso, Cíntia, que esse momento de investigação que a gente chama, né, do entender, e tem um termo em inglês que o pessoal usa, que é o empathize, que é o empatizar, se a gente fosse traduzir para o português, ele é um momento de escuta. Então, se eu sou uma nutricionista, que você está falando ali, que eu escuto o meu paciente, eu entendo e eu faço perguntas para entender a vida dele, como é que é a vida dele, eu já tenho aí bastante substrato de informação para eu montar as minhas personas. Talvez o que eu pudesse fazer é colocar uma ou duas perguntas para entender sobre necessidade, sobre o que essa pessoa valoriza, alguma coisa que daí tu faz com uma quantidade grande de pessoas para depois você ter aí algum resultado. E aí depois se entrar na fase da criatividade, que é eu saber qual é o real problema dessa pessoa e qual é a necessidade dela, como é que eu posso então resolver esse problema dela. E essa é a metodologia inicial aí do design thinking, né? Eu tenho essa base da minha investigação e aí eu venho e aí eu trago a história de novo da máscara, que é eu sei o que eu preciso, qual é a minha necessidade e eu analiso o que eu tenho à minha disposição. E é claro que daí, a gente falando aí dessas startups, desse mundo de negócio que a gente foi ver lá em São Francisco, a gente pode
fazer coisas simples ou a gente pode fazer coisas bem inovadoras, bem diferentes, né? Então, aí a gente, na hora de pensar em algo, usa aí tudo que a gente está vendo de soluções no nosso contexto que a gente está vivendo. É muito bom, Cris. E começar a colocar isso para teste, né? Tem algum momento que você fica ali, se você ficar, você fica pensando e você constrói na sua cabeça, casa com aquelas ideias e nunca coloca isso na rua. E é na rua, é desenhando um projeto novo, na rua, na avenida do Instagram, que você vai conseguir avaliar se tudo aquilo que você desenhou, projetou, pensou, idealizou, de fato tem tração, de fato as pessoas curtem, as pessoas gostam, as pessoas entendem. Eu lembro de um curso que eu fiz lá em Stanford, na época que a gente foi, que era de criatividade aventureira, né? Adventurous Thinking, Creativity. E aí, na hora, ela teve um exercício que eu faço muito com os alunos, eu vou te convidar a fazer, você que está aqui nos ouvindo, que é pensar em 3 pontos comuns que rolam na tua vida, né? Seja na nutrição, enfim, aqui na nutrição, né? Então, se a gente parar para pensar, quais são 3 pontos bem que definem o nutricionista? Ou definem o teu nicho de atuação? Tá, 3 pontos. Aí ela falava pra gente, agora, pega esses 3 pontos e pivota, dá uma invertida, que é das formas. E aí, Cris, a gente criou aqui no Brasil, idealizou, né, sistematizou a partir de ciência, o nutrição comportamental. E se você pega para elencar o que é o nutricionista padrão, se você digita no Google, nutricionista, vem uma mulher, tudo bem, realmente é verdade, né, a maioria é mulher, com um jaleco, uma fita métrica e uma maçã, né, aquilo definindo um padrão de nutricionista. E nutrição comportamental vem justamente fazendo isso que você trouxe do design, né, que é quebrar o estereótipo do jaleco, trazer o acolhimento, às vezes não tem uma mesa, atender em poltrona, se colocar como um terapeuta, maçã, fita métrica e balança não me representa, eu deixo para pesar no final, pergunto se preciso pesar, muito mais no acolhimento, na escutativa, na construção com o paciente do que aquele nutricionista do Google, do furor, né? Então, às vezes, a gente dá uma invertida mesmo no status quo, chacoalhar isso tudo pode ajudar a gente, me lembrei agora daquele momento. Porque, de fato, né, e a gente só sentiu que deu certo porque a gente botou no mercado. Começou como um movimento, depois escreveu um livro, e a coisa foi crescendo, né? Até hoje perde um pouco do controle do quanto as pessoas gostam e, às vezes, até deturpam de alguma forma. Mas aí, como eu te pergunto, como é que esse nutricionista que tem uma ideia de um projeto para um paciente, um grupo, uma empresa nova, um serviço novo... eu trabalho isso muito na intuição, eu vou lá e faço, né? Mas quem talvez não tenha esse processo tão natural como de repente é para mim, qual é a rota que você recomenda para ir para o mercado, para testar? Como é que você enxerga isso? Bom, na verdade, Cíntia, só acerta quem erra, né? Acabei de inventar uma frase agora, só acerta quem erra. Porque se eu tenho uma ideia e eu não coloco em prática, eu nunca vou saber se eu errei ou se eu acertei. E tem uma frasezinha que roda muito por aí, que é erre rápido, mas erre rápido, né? E erre barato, né? E erre barato. Por que tudo isso? Em primeiro lugar, a gente, não é que a gente quer errar, gente, mas se eu não testar hipóteses, e é esse termo que eu gosto, é hipóteses. Então eu saio ali do meu momento de descoberta, onde eu entendi a minha persona, onde eu entendi o que é necessidade para ela, eu faço ali aquele momento de criação de ofertas, de produtos, de serviços, e eu posso sair desse momento com algumas hipóteses de produtos e serviços. E eu vou testar, eu vou escolher ali um grupo de pessoas, de preferência, pode ser até aquelas mesmas pessoas que eu entrevistei, para mostrar o que eu estou pensando, né? Esse seria um protótipo. A partir do protótipo, eu posso fazer o que a gente chama de MVP, que é o mínimo produto viável. Calma que você já começou a falar muito inglês e muitas palavras difíceis para os nutricionistas, temos que traduzir. Volta para lá, volta um pouquinho. Então, imagina que eu tenho uma ideia. E essa minha ideia tá aqui fervendo. Quem tá ouvindo agora assim, as nutricionistas poderosas que estão aí nos ouvindo. Então ela tá fervendo com a ideia aqui na cabeça dela. Como que ela faz essa ideia virar um protótipo?
um grupo de nutrição que ela quer montar, um programa que ela aprendeu no meu curso, que ela ouviu falar em algum momento? Como é que ela sai da ideia para o protótipo? Primeiro vamos desmistificar o que é um protótipo, tá? Um protótipo a gente estuda que ele tem que ser sujo, rápido e barato. Sujo não quer dizer que ele é imundo, né? É assim que a gente não precisa gastar muito tempo fazendo ele. Então, por exemplo, se eu criei um produto novo, eu posso fazer um grupo focal para mostrar para essas pessoas esse novo produto que eu criei. Posso fazer uma apresentação no PowerPoint, eu posso simplesmente conversar com as pessoas e dali já tirar feedback se sim ou não. Então eu posso montar uma live para explicar um projeto para algumas pessoas e ver se de repente elas... quem quiser saber mais sobre isso, me escreve. Se elas escreverem, se elas quiserem saber preço e tudo mais, é porque tá rolando tração, certo? Certo, perfeito. Também eu posso pegar um dia do meu consultório e aproveitar os pacientes que estão lá comigo naquele dia e contar para eles essa novidade e ver o que eles dão de feedback. Também pode ser isso, tá? Não pode ser mais digital, que tu falou ali da live, pode ser o mais presencial também. Isso é eu testar essa ideia, fazer este protótipo. Se eu quiser colocar mais grana, posso fazer uma landing page, por exemplo, né? Posso fazer um site, posso pedir para alguém desenvolver uma pequena logomarca para mim e testar. Muito bem, isso é um protótipo, é uma validação da minha ideia. A partir dali, eu posso ter algumas hipóteses. Então, deu certo, ok, vou continuar investindo. Não deu certo, vou ver o que eu posso repensar com relação à solução. Ou será que eu entrevistei direito as pessoas? Ou será que eu sei qual é o verdadeiro problema das pessoas? Então, isso é o que a gente chama de pivotar. É mantra aqui no Que Leve. A gente pivota o tempo todo, não é não, gente? Nutris poderosos aqui pivotam comigo. É isso aí. Então, quando eu entendi que até alguma das minhas hipóteses, as minhas ideias, os meus protótipos, elas então têm validade, elas geraram tração, aí eu posso criar uma versão menor de um produto, né? Uma versão menor do produto e ponho rodar no mercado. E é assim que se criam esses apps que a gente tanto ama, né? Eles começam com versões menores e vão incluindo funcionalidades ao longo ali da sua existência. É a versão beta dos aplicativos, né? E aí, Nutri, é aquela coisa que eu falo. Você tá ali, você aprendeu, eu sei que a gente aprende muita coisa aqui, mas não é menos, às vezes é mais. Avalia, seleciona suas melhores ferramentas, seleciona seus melhores conteúdos, as melhores temáticas para aplicar num programa, num produto, para ferramentas para sua consulta. Por mais que você estude muita coisa, testa algumas. Até para você conseguir assimilar e estruturar, porque eu sei que aqui os nutricionistas são muito estudiosos, eles adoram, eu entrego muita coisa nos cursos, às vezes, né, até aqui no gratuito também, mas precisa escolher, né, precisa priorizar para saber o que vai testar primeiro, de repente, putz, tal não funcionou, então eu vou substituir. Então, vai com calma, é que nem bebê, né? Se você dá todas as verduras lá de uma vez só, você não sabe aquele que ele gostou mais ou aquela que ele de repente tem alergia. A gente tem que fazer lá faseado. E aí me vem um outro conceito que eu quero te pedir uma orientação, que é um conceito que eu gosto muito e eu sempre falo que a gente tem que ter baby steps, né? Passos pequenos. E é justamente o que você está falando. Não complicar muito, fazer a versão mais simples no início. E aí depois queria que você trouxesse esse conceito do mínimo produto viável, que é justamente isso, né? Qual é o mínimo de funcionalidade que eu preciso? Quais são os pequenos passos que eu consigo fazer para colocar algo em pé? E me vem a questão da autoeficácia. Quando você acha que você não é criativa, porque de repente você se botou um desafio muito distante. Coloca uma meta menor, não é ser medíocre, não. A meta pode ser grande. Eu falo que sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho. Então sonha grande, mas coloca micrometas nesse passo a passo aí, né? Nesses steps de bebê, esses passos de bebê, que você vai ganhando confiança e aí vai conseguindo dançar melhor nessa história, caminhar melhor, porque tudo leva um certo tempo, né, Cris? E aí é esse o conceito de MVP, né? Esse é o conceito de MVP, esse é o conceito dos métodos ágeis, de tu ir construindo, fazendo pequenas entregas para no final tu ter uma grande entrega. Então, o mínimo produto viável, se vocês botarem na internet agora,
botem lá, MVP, o que vai aparecer? Vai aparecer 2 rosquinhas, 2 donuts. Um donut sem nenhuma cobertura e um outro donut com uma cobertura. Então, eu entendo primeiro se aquele bolinho sem cobertura nenhuma, ele vai ter aderência, para depois eu ir incrementando com outras características, outros sabores, né? Mas essa é bem a imagem do que é o MVP, né? E assim, de eu transformar, eu já ter testado previamente a minha hipótese, na hora que eu vou investir no meu produto e no meu serviço, eu fazer ele com menores características, com as funcionalidades essenciais, que são aquelas que eles foram ditas lá pelo meu cliente, que elas eram as mais desejáveis e aquelas que apontam para resolver o problema dele, para depois eu investir passo a passo o que pode ser feito. E isso me lembrou muito, sabe, uma coisa chamada posicionamento. Posicionamento é muito importante, né? Porque vai definir toda a comunicação, como essas pessoas vão se apresentar. Eu falo muito sobre proposta única de valor, que os nutricionistas têm que ter, né? E dentro disso construir aí a imagem que fica, porque tem aquela máxima, né? De 1 minuto para destruir, uma vida inteira para construir e 1 minuto para destruir. Então, é muito importante. Aí fala um pouco mais, agora eu gostei, fiquei curiosa para saber o que a Cris Ferronato pensa aí de posicionamento e como a gente pode trazer isso para os nutricionistas. Isso eu trago porque dentro na minha caminhada aí, né, na aplicação das estratégias do design, na aplicação de inovação, às vezes me perguntam assim, por que o design não funciona ou por que a inovação não funciona? Então, em alguns momentos não funciona porque elas estão descoladas da estratégia que eu tracei para mim, tanto como empresa, quanto eu como profissional autônomo, ou, por exemplo, Cristiana como uma consultora, né? Então, ela talvez não funcione porque também não esteja associado com o meu posicionamento. Então, não adianta, de repente, eu criar um produto que não está vinculado ao meu posicionamento ou à estratégia que eu adotei. Porque estratégia eu quero chegar lá naquele sonho grande, falou, né? Passo a passo, mas eu quero chegar num sonho grande. Então, eu tenho que traçar uma estratégia para chegar naquele sonho grande e eu tenho que ter um posicionamento, né? Eu vou me posicionar. E aí, quando eu vou criar esse MVP, quando eu vou criar esse produto, se ele estiver vinculado à estratégia que eu tenho, ao posicionamento que eu tenho, então, a chance dele dar certo e a chance de eu chegar lá naquele sonho grande é muito maior. Então, é por isso que a gente precisa, e eu sempre falo disso, é a gente saber qual é o meu propósito, qual é a estratégia que eu tenho, qual é o meu posicionamento, porque é muito mais fácil eu ter um posicionamento e trabalhar em cima desse posicionamento do que eu querer ser tudo para todo mundo. E aí a gente não consegue ser tudo para todo mundo. Até porque eu posso sair lá do meu processo de investigação do design com 500 ideias para testar e eu não vou ter tempo de testar e talvez eu me perca para saber qual é que eu quero testar. É verdade. Às vezes, no processo criativo, é legal a gente ter muitas ideias, a quantidade é importante. Mas depois eu faço um funil de ideias com os meus alunos, né? Quais são aqueles que estão mais, aquelas ideias que fazem mais sentido? Esse desenho estratégico é fundamental. Ontem mesmo, na primeira aula da semana do Nutri de Sucesso, estava falando, né? O quanto qualquer captação de cliente, venda e, né, desenho de produto, ele precisa partir de uma matriz, né? Essa matriz estratégica, uma palavra difícil, dura, mas a gente tem que ter, porque senão a gente fica igual uma massa, né? Uma massa homogênea, todo mundo falando a mesma coisa, e aí na nutrição é aquela pataquada do emagrecimento, e viramos ali parecidos com blogueiros, e na realidade é tudo que a gente condena. Então a gente precisa se diferenciar, se posicionar de uma forma muito adequada. Agora, tudo bem, assim, acho que tem gente muito inspirada, falando, uau, eu quero ser diferente, eu quero começar a ser mais criativa, eu quero inventar, né? É claro que isso é importante, assim como o marketing é importante, a gente só precisa lembrar que qualquer invenção, a gente precisa manter a ética e o nosso juramento lá, né, de praticar o bem e também não praticar o mal, porque às vezes
a gente acha que está praticando bem, inventando muito modismo aí e preconizando até dietas aí absurdas, falando aí de emagrecimento de uma forma que gera sofrimento nas pessoas. Então, parênteses do meu lado aqui de nutrição comportamental. Queria que você deixasse uma dica, Cris, para esse nutricionista que quer desenvolver esse processo. Ele está cansado dessa papagaiada, dessa repetição, quer se desenvolver como um ser mais criativo, porque ele já descobriu aqui nesse podcast que ele tem esse poder, que é uma questão de treino, de traçar metas, sonhos grandes, mas metas processuais. Como é que poderia ser a dinâmica? Como é que você trabalha com seus clientes? O que a gente poderia deixar aqui de exercício, de rotina? Ai, eu não sei onde é que está esse propósito, não sei onde é que está esse posicionamento, não sei ter ideias. Como é que a gente começa esse processo? O primeiro passo eu acho, né, e vou usar uma palavra que tu colocou, um termo que tu colocou, que é o status quo. Na verdade, status quo é um viés que o nosso cérebro nos impõe, assim como tantos outros, né? E um viés é um jeito que a gente aprende a pensar para economizar energia, né? Então, o nosso cérebro ele nos prega essa peça. E aí, o status quo, o que é? É o modo automático. Eu sempre fiz desta forma, e como eu sempre fiz desta forma, eu fecho as minhas lentes para aquilo e nem penso se aquilo lá ainda tem validade de ser feito, né? Então, o primeiro exercício é a gente se liberar desse status quo. Como que eu faço isso? Em primeiro lugar, questionando, né? Eu preciso questionar as coisas. O porquê que é assim? Aí eu não estou dizendo que a gente tem que jogar tudo fora e queimar tudo, mas é só esse questionamento me permite entender se aquilo realmente precisa ser feito ou não. Então, a criatividade, ela pode começar a ser desbloqueada, eu entendendo o que é esse status quo e o que me faz com que eu acredite que aquilo ali sempre foi assim e tem que continuar sendo assim. Então, você fala ali da imagem da nutricionista com a maçã na mão, e com isso é um modus operandi, é um status quo. Então, como é que eu faço para quebrar? A segunda coisa é repertório. O que é repertório? Repertório é uma amplitude de conhecimento que a gente precisa ter, tá? Então não adianta, gente, não adianta estudar só nutrição, né? O que eu tô lendo agora, só para vocês terem uma ideia? Eu tô lendo um livro que foi compilado pelo Carl Jung, falando o homem e os seus símbolos. Então, eu estou estudando psicologia. Eu tenho o livrinho cinza, né? Tenho ele também. Repertório, Cíntia. A gente tem que entender que as pessoas elas não são monotemáticas, né? Então, assim, a pessoa não vai só para poder estudar nutrição, ela tem que estudar outras coisas. Eu acho que, não querendo rasgar seda aí para vocês, né? Mas vocês principalmente na Equilíbrio, na Equilab, trazem muita questão da inovação, de coisas que estão acontecendo no mundo, que é muito importante, né? Então, por exemplo, eu estou lendo um livro do Carl Jung que trata do homem e os seus símbolos, que trata sobre os sonhos. Mas por que eu fui parar lá e ler um livro sobre esse tema? Porque ali no começo da pandemia, eu vi pessoas estudando os sonhos e o que isso poderia nos trazer de inputs para resolver questões até comportamentais e psicológicas. E eu me interessei por isso, porque como eu trabalho com grupos e com empresas e com inovação, isso para mim me pareceu ter sentido, né? Então eu não estou só lendo livros de negócio, eu não estou só lendo livros de inovação, não, eu tenho que enxergar uma amplitude maior do mercado. E é por isso que eu digo, a gente tem que ter uma tríade, a gente tem que entender de tendências sociais, a gente tem que entender de tendências culturais, a gente tem que entender de tendências econômicas, além do nosso contexto. E essa amplitude, né, que a gente dá ali para o nosso olhar, vai nos permitir que a gente faça as conexões necessárias para criar algo, né? Então, é nesse sentido que a gente precisa, para a nossa criatividade, é o repertório. E o repertório, não estou dizendo que é música, mas é o que enche a nossa mente, que não seja só o nosso trabalho.
E aí você justifica todo o nosso momento aqui desse podcast, trazendo poder para os nutricionistas além da nutrição. E você inaugurando essa nossa série aqui do podcast do NutriPod, indo além, saindo fora da caixinha, quebrando essa caixa, né? Quebrando o status quo, aumentando o repertório. Então, nada melhor do que, de fato, ter contato com outros profissionais. E isso eu fiz a minha vida inteira por curiosidade, por amar os livros, por ser uma exploradora aí do mundo também, das viagens. E é isso que a gente quer trazer aqui para vocês. Se eu tiver que deixar uma mensagem final para esse nutricionista caminhar aí, você tinha mais itens, não é isso, Cris? Então continua. Não, é que esses dias eu ouvi uma analogia sensacional. E como eu sei que tu é uma viajante, que tu gosta de viajar e eu gosto de viajar, qual é a mentalidade que a gente tem que assumir? A mentalidade de um turista que está numa cidade nova. O que a gente se permite? A gente se permite conhecer o novo, conhecer lugares diferentes, experimentar coisas novas, ver coisas novas, pesquisar sobre a cidade antes para ver o que é legal. Então, esse mindset a gente tem que trazer para o nosso dia a dia, né? Que lá no Design Thinking a gente chama de um mindset de iniciante, né? Mas é esse mindset do turista mesmo, né? Que nos ajuda a ter criatividade. Então, essa é a dica que eu deixo aqui para o final, né? A criatividade, todo mundo pode ser criativo. A gente só precisa criar alguns métodos para que ela venha à tona, para que ela aflore, né? E como já diziam também, a inovação, a necessidade é a mãe da inovação. Eu entender qual é a necessidade desse meu cliente, pesquisar esse meu cliente, entender o que ele sente, qual é a jornada dele, aproveitando o gancho aí que me contou que tem essa ferramenta da jornada, para então criar soluções aí para eles que sejam relevantes e que me diferenciem pelo valor que ele enxerga em mim. Porque se eu não gero valor para este cliente, eu vou sempre competir por preço. Exatamente. Então é isso que nós queremos, nem tu quer para as tuas nutricionistas, né? Porque senão a gente vai acabar sempre competindo por preço. E eu falo, quando o cliente chega por preço, é por preço que ele vai embora. Então, que a gente agregue valor por meio da inovação e de toda essa jornada incrível que você tem aqui com a gente no Kiwi Lab e que a gente só tem a agradecer essa mente brilhante, criativa, assim, e além de criativa, consegue trazer pra gente processo. Cris Ferronato, muito obrigada por ser minha amiga, minha parceira em muitos negócios, em muitas frentes, e muitos problemas, e conseguir entender de uma forma tão empática algumas dores dos nutricionistas e dessa nutricionista aqui. Então, que a gente exercite isso aí, gente. Mente de principiante, esse olhar de turista que a Cris deixou, porque no final do dia, nós temos esse poder da criatividade, sim. Vamos exercer e reinventar a nutrição, porque você está aqui no nosso NutriPod, então você vai fazer muito pelos seus pacientes de uma forma diferenciada, mas ainda assim ética, correta e inovadora também, não é, Cris? Muito obrigada, Cris. Eu que agradeço. E vamos adotar essa mentalidade de iniciante, de turista e colocar em prática as nossas ideias. Muito bom, muito bom. Pivotar nossas hipóteses, porque senão a gente só fica cheio de ideias e não coloca nada em prática. Decolar nessa nossa nave aí do Kiwi Lab, nosso foguete, foi um sucesso. Obrigada, Cris. Obrigada, gente. Olha que toda quinta-feira passa aqui para conferir. Nós vamos intercalar agora. Vai vir nutricionista que te inspira, mas também vai vir essas mentes aí criativas, inovadoras, para aumentar o que mesmo, Cris? O repertório. Muito bom. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.